Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixai de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deverias praticar isso, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta terça-feira, dia 26 de agosto, Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. Nós temos aqui hoje esse texto muito impactante. Jesus aqui está falando de algo muito profundo para cada um de nós no dia de hoje. O Senhor está nos dizendo aqui, entre tantas coisas, tantas mensagens maravilhosas que nós podemos tirar desse curto evangelho que lemos, mas acima de tudo aqui, Jesus está dizendo que nós precisamos deixar, que Ele molde a nossa vida como um todo. O que o evangelho de hoje está querendo nos dizer é que nós precisamos não ter nenhuma área da nossa vida que não seja visitada pelo Senhor. Sim, meus irmãos, isso. Nós precisamos ter a nossa vida, toda ela, toda a área da nossa vida, seja a área física, seja a área emocional, seja a área espiritual, a psíquica, a afetiva, todas as áreas financeiras, as nossas áreas de relacionamentos, o nosso trabalho. Não pode ter nenhuma área da nossa vida que ela não tenha sido visitada por Cristo. Porque se tiver áreas da nossa vida que elas não foram visitadas por Cristo, por nós mesmos nos fechar a isso, nós vamos então correr o risco de viver uma vida de hipocrisia. E isso que Jesus está criticando aqui no fariseu. Jesus diz, olha, vocês pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas deixar de lado a justiça e a misericórdia. Vocês deviam praticar aquilo sem deixar de fazer isso. Olha o que Jesus está dizendo. Ou seja, é que existia áreas ainda na vida dos fariseus que eles, simplesmente porque não convinham, então eles deixavam aquilo de lado. Isso pode ocorrer também conosco. Não, Jesus, aqui eu me abro para Ele, mas aqui no meu trabalho Jesus não se mete. Aqui eu que resolvo. Ou, não, eu sou assim mesmo e não estou disposto a mudar isso aqui porque eu acho que estou certo nisso e vai ser assim e ponto final. Ora, Jesus então, Ele não visitou todas as áreas da nossa vida. A segunda parte, Jesus diz assim: vocês limpais o copo e o prato por fora, mas não limpa por dentro. Então Jesus está dizendo que mais importante do que a aparência, e a palavra hipocrisia, ela vem disso, hipocrisia significa máscara, colocar uma máscara. Então, o que está por trás a máscara mostra alguma coisa que não é a realidade. E daí que vem a palavra hipocrisia. É como se a pessoa, quando você vê uma pessoa mascarada, ela mostra uma aparência, mas a gente não sabe o que está por trás da máscara. Muitas vezes a gente não sabe o que está por trás do verniz. Quando a gente raspa o verniz, é que a gente vai ver de fato o que está ali embaixo daquele verniz. É isso que Jesus está querendo nos colocar no dia de hoje. E, meus irmãos, só há uma solução para isso. É colocar a nossa vida toda para Jesus e falar com Ele: Senhor, eu quero que o Senhor visite todas as áreas da minha vida e que o Senhor mostre para mim. Porque muitas vezes, meus amigos, pode ser que nem nós mesmos sabemos que nós temos áreas ainda deficitárias.
precisando da cura do Senhor, precisando da libertação do Senhor, precisando da graça de Deus, né? Eu sei, basicamente, assim, as áreas que são fracas na minha vida, são muitas. O Espírito Santo, constantemente, ele mostra para mim que eu tenho muitas áreas ainda frágeis na minha vida. E veja, e a gente consegue perceber a nossa miséria, nós conseguimos perceber ainda as áreas que precisam ainda do toque do Senhor, e que precisa de cura, e que precisa que o Senhor vá trabalhando nisso num processo lento na nossa vida, são nos momentos de adversidade, né? Desde coisas muito simples, como por exemplo, esses dias eu levantei, né, para rezar bem cedo, e não consegui acender a vela, a caixa de fósforo estava ruim, e eu estava lá tentando, e eu fiquei irritado com um palito de fósforo. Agora imagina isso, que miséria, ficar irritado com um palito de fósforo, né? Então é a área do autocontrole, de você não se inquietar por uma bobagem, né? Uma bobagem, um palito de fósforo que eu não pegava, foi 5, 6, 7, e eu não conseguia acender, eu fiquei irritado com aquilo, vontade era jogar a caixa pela janela, né? Mas isso mostra o quê? Isso mostra ainda muita impaciência, né? Estou dizendo aqui um exemplozinho bobo, mas tem tantas realidades que nós vamos percebendo quando alguém nos irrita na rua, quando nós recebemos um xingamento no trânsito, por exemplo, que hoje as pessoas não têm paciência para nada mais, né? Um xingamento no trânsito, uma provocação aonde você mora mesmo, como é que nós reagimos diante disso? A palavra em Romanos é muito clara, né? Nós não pagamos o mal com o mal. O Evangelho nos ensina a perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essas palavras parecem bonitas, mas elas requerem de nós uma abertura para que o Senhor venha Ele viver isso em nós, porque nós não damos conta de viver isso, queridos irmãos. Não damos conta. Então, o problema dos fariseus era o quê? Que, além deles não reconhecer essa limitação e essa fraqueza deles, eles colocavam uma máscara, uma capa de santidade, né, e de exemplo de pessoas, como na realidade, por dentro, eles precisavam de muita cura do Senhor. Por isso que Jesus, certa vez, disse que eles eram como sepulcro caiados. O sepulcro, por fora, bonito, por dentro, podridão. Então Jesus disse, vocês são sepulcro caiado, que por fora fica bonitinho, mas por dentro está podridão. Jesus disse no Evangelho certa vez que é do coração do homem que saem os assassinatos, os roubos, os adultérios. Não é aquilo que entra no homem de fora, mas é aquilo que sai de dentro do nosso coração, porque é de dentro do coração do homem que saem todas essas misérias e essas mazelas. Então, o Evangelho de hoje, olhando para a vida dos fariseus, Jesus está querendo curar o nosso coração, para que nós também não nos tornemos fariseus. Não o fariseu da prática religiosa do farisaísmo da época de Jesus, mas o fariseu no sentido pleno da hipocrisia, de muitas das vezes mostrar algo que nós não somos. E é por isso que ninguém melhor do que aqueles que convivem com a gente para nos conhecer de verdade. Muitas pessoas que nos veem, né, aí fora não conhece a cada um de nós de fato. Mas aquele que está lá do nosso lado, marido e mulher, por exemplo, um conhece bem o outro, sabe das limitações, sabe das fraquezas, né? Sabe das dificuldades, mas conhece também as lutas, conhece também se aquela pessoa ela está ali preocupada em melhorar, se ela está buscando a santidade, porque a pessoa está ali do lado. Então conhece o nosso lado bom, mas também conhece as nossas misérias, e sabe da intenção do nosso coração. Muitas vezes conhece muito mais de nós do que nós mesmos, por nos olhar de fora. E às vezes quando a gente nos olha, nós não conseguimos enxergar isso, porque muitas vezes, meus amigos, nós ficamos cegos, né? Cegos a respeito de nós mesmos. Então nós precisamos hoje, com esse Evangelho, esse convite do Evangelho, Jesus está dizendo para mim e para você, é preciso limpar o copo por dentro.
É preciso deixar que o Senhor nos limpe desde dentro. Eu não sei quais as áreas da sua vida, meu irmão, minha irmã, que precisa hoje do toque de Jesus, da entrada de Jesus. Qual a área da sua vida que o Senhor ainda não pôde chegar lá? Não que Ele não queira, mas a área que nós mesmos fechamos a porta para o Senhor. Pense aí, e não só isso, reze ao Espírito Santo e peça que Ele te mostre, que Ele te revele quais as áreas da sua vida, da minha vida, que nós precisamos do toque de Deus para que a gente possa caminhar em santidade e avançar na configuração plena da nossa vida, a vida de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.